Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus estamos a iniciar mais um vídeo. Mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, por gentileza faça a sua inscrição, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho, assista o vídeo e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para podermos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, no último vídeo nós falamos acerca do milênio com relação ao Estado de Israel. E hoje nós vamos falar acerca do milênio em relação à igreja. Amém? Então vamos lá. No milênio, a igreja estará glorificada com Deus. Isso é fato que nós não podemos esquecer. Precisamos saber disso. No milênio, a igreja arrebatada, ela estará no céu glorificada com Cristo. Ela é especial como o seu povo espiritual, tá? Tito 2,14 nos diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 14, está na Almeida Revista e Corrigida. Já Israel é um povo especial de Deus para uma missão terrena. Deuteronômio 7, verso 6 nos diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Queridos, nós não podemos esquecer desse detalhe também. Os israelitas é o povo escolhido por Deus. É claro que por ocasião de Jesus pregando o Evangelho na terra, o judeu o recusou como Senhor e Salvador, como Messias. Tanto é que a palavra de Deus diz o seguinte: e veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a estes fez filhos de Deus. Aí entra o povo gentil, tá? No meio, formando a igreja de hoje. É claro que nós temos bastante judeus convertidos ao Evangelho também, mas ainda muita água vai passar por baixo da ponte. E o Senhor nunca esqueceu do povo dele, tá? Então vamos em frente. A igreja, ela vai estar na glória, ou seja, a igreja estará glorificada na época do milênio. Ela estará glorificada com Cristo na Jerusalém celestial. Provas: Colossenses 3,4, 1 de Pedro 5,1, Romanos 8, 17 e 18. Vemos assim mais uma vez que o milênio será uma época de manifestação da glória de Deus, glória da Jerusalém celeste, glória no tempo milenar e glória na igreja. Essa glória divina o homem perdeu quando caiu. Romanos 3,23 fala sobre isso. Mas vindo Jesus, nascendo de virgem, crescendo, assumindo o ministério dele quando foi batizado no Rio Jordão por João, ele pregou o evangelho, morreu, ressuscitou, tá? O que ele fez? Ele devolveu esta glória ao ser humano, tá? O que ele fez? A glória que o ser humano tinha lá no Éden por ocasião do pecado, enquanto ele estava na inocência, ele tinha essa glória. Pecou, perdeu essa glória.
com o pecado entrou a morte. Só que com a morte e a ressurreição de Jesus, essa glória começou a ser restaurada. Os salvos virão à terra sempre que quiserem por ocasião do milênio. Nós teremos um corpo como o corpo de Cristo ressurreto, que se locomovia sem limitações. Filipenses 3, 21, João 20, 19 a 26 e Lucas 24, 15 e também 31. O conhecimento de Deus será universal. Todos conhecerão. O conhecimento divino abundante durante o milênio não virá primordialmente pelo estudo da palavra. Será antes intuitivo. Isaías 11, 9, Jeremias 31, 34 e Abacuque 2, 14. Isto será uma maravilha. Os judeus, por sua vez, continuarão levando a efeito um grande movimento missionário. Também está em Isaías 66, verso 19. Conforme Isaías 52, 7, a evangelização estará em primeiro plano. Trata-se da pregação das boas novas. Multidões serão salvas. A população da terra aumentará rapidamente sob as benignas condições do milênio. Se não houvesse salvação durante o milênio, este seria uma decepção. Note-se que, ao chegar no milênio, no início do milênio, a população da terra estará bem reduzida. Por quê? Por causa do período tribulacional e das pragas, das coisas que aconteceram por causa da dura cerviz do povo. Mas o milênio vai ser tão favorável para a raça humana que o milênio será uma época fecunda para o ser humano. Tá? A piedade, ela prevalecerá. Caravanas das nações, de todas as nações da terra, elas irão a Jerusalém buscar a lei do Senhor. Isaías 2:3, Zacarias 8, versos 20 a 23. Isso não significa que o pecado será removido da terra. Veja bem, Satanás estará preso, mas ainda assim o pecado continuará rondando os corações, porque mesmo no milênio as pessoas continuarão sob a influência do pecado no Éden. Mas a presença gloriosa e majestosa de Jesus na terra fará com que o pecado ele seja bem reduzido, mas haverá pecado, tá? A natureza humana será a mesma, mas devido às bênçãos do reinado e da presença pessoal de Cristo na terra, estando também Satanás preso, como nós falamos agora há pouco, Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3, ninguém terá obstáculo espiritual para seguir a Jesus como tem agora. Porque agora Satanás está solto. E ele forma um obstáculo muito grande com a ajuda do ser humano. Também não haverá desculpas nesse sentido. Olha só que coisa maravilhosa. Também não haverá desculpa nesse sentido. Porque condições melhores de toda espécie jamais houve em tempo algum, a não ser no Éden, antes da entrada do pecado no mundo. Meu Deus, que coisa maravilhosa! No milênio, a impiedade, a incredulidade e a rebelião não serão toleradas como no tempo da graça. Isaías 60, 12. Hoje nós vemos pessoas se rebelando contra Deus, pessoas fazendo as suas armações, se juntando contra o próprio Deus, fazendo chacota com Deus, brincando com a palavra. Mas nós estamos no período da graça. Deus não gosta, mas Deus ainda está tolerando isso, porque ainda tem um tempo para o período da graça.
Mas não se esqueça, o mesmo Jesus que hoje é o seu, é o meu, é o nosso advogado de defesa, esse mesmo Jesus, num certo dia, num dia determinado por Deus o Pai, esse mesmo Jesus será o juiz de toda a terra. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina que o Jesus que hoje nos defende junto ao Pai, será o mesmo Jesus que um dia nos condenará, ou melhor, a raça humana, condenará a raça humana por não ceder aos apelos da palavra de Deus, tá? Então, a transgressão aberta, ela será corrigida na mesma hora. Exemplos bíblicos, Isaías 65, 20, verso B, ou verso 20, parte B, Zacarias capítulo 14, verso 17 e Apocalipse capítulo 19, verso número 15. Veja bem, cetro de ferro, nesta última referência fala de um governo inflexível. Essa expressão também prova que haverá inicialmente oposição a Cristo, fazendo-se, portanto, necessária a aplicação da disciplina. A paz e a justiça prevalecerão no milênio, tá? Pela autoridade e pela presença de Cristo no milênio, prevalecerão, afinal, paz e justiça entre as nações. Certa vez, Jesus disse o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E o homem não aproveitou isso, não está fazendo proveito disso. Só que quando Jesus estiver governando aqui, presencialmente nessa terra, com o seu trono lá no Monte das Oliveiras, que irá se fender, e ele ficará o seu trono lá, a paz vai prevalecer, a justiça entre as nações vai prevalecer. A garantia está na palavra de Deus, Miqueias 4:3 e Zacarias 9:10. Não haverá mais guerras. Você imagine 1000 anos sem um conflito, sem uma guerra sequer. Haverá desarmamento total. Isaías 2:4, nada de armas, nem de serviço militar. Por que não serviço militar? Porque não vai haver necessidade. Nós falamos no vídeo passado que a presença de Jesus, a Shekinah de Deus, ela será tão forte na terra que o sol vai nascer e se pôr e a humanidade não vai nem reparar, por causa da presença gloriosa da presença de Deus. Olha que maravilha! No milênio, ninguém se queixará de opressão ou injustiça, pois o Senhor julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 11:4. Não haverá clima e nem motivo para descontentamento ou rebeliões. Por quê? Isaías 32:17 completa: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para todo sempre. Sim, a preciosa paz que hoje é tão sonhada por todos os seres humanos, mas não é obtida, ela prevalecerá afinal, pois estará reinando na terra o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Veja bem, haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 39 nos diz o seguinte, 39:29, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E também Ezequiel 36:27 diz o seguinte, porei dentre vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amados, se hoje nós temos, a palavra, e aqui nós temos o Espírito Santo, para nós crermos nele através da palavra, você imagine quando o Espírito Santo estiver definitivamente nesse milênio atuando em todas as pessoas. Eu estou quase terminando essa parte e quero só arrematar aqui o seguinte. Olha o que fala Zacarias 12:10.
E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Sendo o milênio o reino do Messias e sendo o Espírito Santo aquele que glorifica a Cristo, João 16,14, é de se esperar um sublime e incomparável derramamento do Espírito Santo. Haverá restauração e renovação de toda a face da terra. Que haverá restauração e renovação de toda a face da terra está contido na palavra traduzida regeneração em Mateus 19, 28 e restauração em Atos 3, 21. Este último termo, restauração, no grego, eu peço perdão a vocês, eu não sei ler grego, mas eu vou justamente ler o que está escrito aqui, apokatazeus. Me perdoem, eu não sei ler grego. Nada tem com religião, nem com movimento religioso, como querem algumas pessoas que interpretam a Bíblia ao seu bel prazer dizer. Esse termo tem a ver com a obra que terá lugar durante o governo milenar de Jesus Cristo, Colossenses 1, 20. Meus queridos, falamos um pouquinho sobre o milênio com relação à igreja. Sexta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre o milênio com relação ao globo terrestre, a toda a terra. Não se esqueça, vivemos momentos em que o Espírito Santo está aqui na terra, momento da graça. E ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?